O verdadeiro chamado dos solteiros na igreja. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. 1 Coríntios 7, 32 ao 33. Vivemos em um tempo onde certas passagens bíblicas são frequentemente usadas de maneiras equivocadas para impor responsabilidades desproporcionais a alguns grupos dentro da igreja. Um dos exemplos mais clássicos é o uso do texto de 1 Coríntios 7, 32 ao 35, para justificar a ideia de que os solteiros têm um dever absoluto de se dedicar integralmente à obra do Senhor, enquanto os casados estão dispensados por suas muitas responsabilidades. Mas será que isso é mesmo o que Paulo queria dizer? Vamos explorar essa questão com profundidade, analisando o contexto histórico, gramatical e teológico da passagem, e confrontando as interpretações errôneas com a verdadeira intenção apostólica. Para entender corretamente esse texto, precisamos nos perguntar: Paulo está dando uma ordem ou apenas constatando uma realidade comum? A resposta se encontra no próprio fluxo do texto. Paulo estava escrevendo para uma igreja em Corinto, uma cidade altamente influenciada pelo pensamento greco-romano, onde o casamento era visto tanto como uma responsabilidade social quanto um obstáculo para certas vocações religiosas. Em resposta a questionamentos sobre o casamento, Paulo apresenta uma distinção pragmática. Os solteiros, por não estarem divididos entre responsabilidades familiares, têm mais liberdade para se dedicarem às coisas do Senhor. Note que Paulo não impõe isso como uma ordem, mas como uma observação pragmática, uma exortação. O verbo utilizado na passagem, cuida, no grego, menaumen, significa preocupar-se ou estar interessado em algo, e não carrega o imperativo de uma obrigação. Quantas vezes ouvimos frases como: você é solteiro, então tem que estar 100% na obra do Senhor. Ou aproveite enquanto não tem esposa e filhos, pois depois não terá tempo. Infelizmente, essa abordagem transforma a observação de Paulo numa imposição legalista e distorce o verdadeiro chamado cristão. Se fôssemos aplicar essa lógica, deveríamos então concluir que os casados estão completamente isentos de servir ao Senhor? O que dizer da passagem como Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ou de Efésios 6:4, onde se ordena aos pais a criação piedosa dos filhos? Paulo não está ensinando que os solteiros têm responsabilidade espiritual exclusiva, mas que a condição de solteiro lhes proporciona mais disponibilidade para servir sem as preocupações que naturalmente acompanham o casamento. A missão de servir a Deus não está vinculada ao estado civil, mas à condição espiritual. Tanto solteiros quanto casados são chamados a viver para a glória de Deus em qualquer circunstância. Em Colossenses 3:23 temos: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Esse chamado é abrangente e inclui todas as áreas da vida, seja no casamento, no trabalho, nos estudos ou na igreja. Além disso, 1 Pedro 4:10 nos lembra: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se cada um deve administrar os dons, significa que o chamado para servir é individual e não baseado no estado civil. O risco dessa interpretação errada é transformar a vida cristã em uma experiência baseada em regras humanas e não na direção do Espírito Santo. A igreja deve incentivar o serviço por amor e não por cobranças infundadas. Cristãos solteiros podem, sim, aproveitar sua fase para dedicar-se mais, mas isso deve ser fruto de uma convicção pessoal e não de uma pressão social dentro da comunidade.
Paulo, em 1 Coríntios 7, não impõe um fardo aos solteiros, mas simplesmente expõe uma realidade prática. A solteirice oferece oportunidades que o casamento talvez limite. No entanto, isso não isenta os casados de servir a Deus e não deve ser usado como desculpa para sobrecarregar os jovens solteiros da igreja. Portanto, que todos, solteiros ou casados, sirvam ao Senhor com alegria e segurança em sua vocação específica, sempre lembrando que o Senhor não olha a aparência, mas o coração. 1 Samuel 16:7. Que possamos ser uma igreja que incentiva o serviço com sabedoria, sem cair nas armadilhas do legalismo.